Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar o livro de Jonas. Bora lá? Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Não há outro Deus como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Tu és soberano, Criador dos céus e da terra. Um Deus magnífico, um Deus que cuida de nós nos pequenos detalhes. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, que é e que há de vir. Só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado, engrandecido, adorado. Não há outro como o Senhor. Grande é o Senhor, o príncipe da paz, o grande conselheiro, o Pai da eternidade. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Um Pai amoroso, um Pai que cuida dos seus filhos, que coloca também os filhos no caminho. Louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui louvando e exaltando ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que já fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas nossas casas, pelo alimento sobre a nossa mesa, pela saúde, pelo trabalho. Obrigado pelos amigos. Obrigado pela oportunidade de louvar ao Senhor e estudar sobre a sua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque se entregou por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque veio a essa terra por amor a nós. Obrigado porque ressuscitou e vivo está. E esta é a certeza e a esperança da nossa fé, que um dia estaremos contigo ao seu lado, reinando ao seu lado. Grande é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos arrancar do lamaçal do pecado. Obrigado por nos justificar, por santificar a nossa vida. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, porque o Senhor é bom. Espírito Santo, eu te clamo nesta manhã, venha ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Que possamos sim aprender com o contexto histórico do que vamos ler. Que possamos sim compreender o seu chamado, Pai, para as nossas vidas. Que possamos sim entender quanto a Bíblia fala de obediência. E o quanto temos que estar dispostos a te ouvir. Vem, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, abra o nosso conhecimento, para que possamos, sim, compreender mais e mais da tua palavra. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas também os teus dons, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Enche-nos do teu poder. Enche-nos de ti, para que possamos, sim, com todo poder e ousadia, pregar o evangelho do reino aonde estivermos. Para que possamos, sim, falar deste amor, dessa graça, dessa justiça aí, da sua vinda, aonde estivermos e para quem o Senhor colocar na nossa frente para ser ministrados.
e que possamos sim viver isso até a última consequência, que possamos sim viver o evangelho do reino de verdade, que possamos sim colocar o Senhor acima de tudo em nossas vidas. Que o Senhor seja sempre o primeiro em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, nos reveste da sua armadura, para que possamos sim ir para a batalha revestido e cheio do teu poder e autoridade. Que esse espírito de avivamento profetizado sobre essa nação, que esse espírito de Elias profetizado sobre os últimos dias, vem com toda a autoridade e poder sobre as nossas vidas, para que possamos sim pregar o evangelho do reino a todas as nações. Que o Brasil seja verdadeiramente esse celeiro, esse local onde o teu evangelho vai ter este avivamento, para que haja essa restauração da tua igreja, para que os perdidos sejam alcançados, e para aqueles que um dia serviram ao Senhor, sejam alcançados também e voltem para a tua palavra. Tudo como um milagre vindo do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para que esses últimos dias possamos sim desfrutar e ver o sobrenatural do Senhor. E possamos sim estar com os corações alegres, ansiosos pelo seu retorno. Que a gente não duvide, mas aguarde, trabalhando e fazendo o que precisa ser feito, para que o seu evangelho seja levado. Usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas, capacita-nos, derrama dos teus dons sobre as nossas vidas, para que possamos, sim, amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, e ter toda essa autoridade para levar o Evangelho que o Senhor deseja que façamos. Tudo para a glória do teu santo nome, tudo para o louvor do teu santo nome. Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos olhos, a nossa língua, nossa mente, que as nossas atitudes, Pai, sejam para glorificar o teu reino e não para envergonhá-lo. Então, que a sua misericórdia seja sobre as nossas vidas e que possamos, sim, cheios do Espírito, fugir do pecado. E quando for preciso, enfrentá-lo com toda autoridade e poder, vindas do Senhor. Porque sem ti, Pai, não somos capazes. Nos ensina, Pai, a perdoar como o Senhor. Nos ensina, Pai, a perdoar aquelas pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, que falam mal da gente ou que de alguma maneira já nos causou algum mal. Pessoas que tentam nos destruir, pessoas que nos afrontam. Que a sua misericórdia seja sobre as nossas vidas para que a gente sim possa liberar perdão para essas pessoas e nunca mais carregá-las. E que possamos sim compreender que era o máximo que essa pessoa tem para dar. Que eu não posso ficar me ofendendo e me preocupando com essas pessoas. Que eu preciso liberar esse perdão e continuar andando na sua direção. Porque quando não perdoamos, é como se a gente estivesse carregando um morto em nossas costas. E a gente vai apodrecendo junto. Deus amado, tem misericórdia das nossas vidas e nos ensina a amar e a perdoar como o Senhor. Nos ensina, Pai, a ter um coração como o do Senhor. Para que possamos viver
em paz com a gente mesmo e com o próximo. Como a sua palavra disse, quando a gente, que não devemos odiar o nosso próximo, não devemos odiar o nosso irmão. Porque se odiamos ao nosso irmão, nós fazemos o Senhor mentiroso. Nós não andamos no Senhor, nós não o conhecemos verdadeiramente. Então, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. E nos ensina a amar, a perdoar e a viver segundo a sua vontade e o seu querer para a honra e glória do teu santo nome. Derrama, Senhor, bênção sobre as nossas vidas, conforme a tua vontade e o teu querer. Só o Senhor conhece o coração de cada um. Só o Senhor conhece os nossos sonhos e desejos. Mas que esses sonhos e esses desejos sejam a sua vontade sobre a nossa vida. Que possamos sim sonhar e desejar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que as nossas orações sejam, que a sua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor, cura, Pai, quem precisa de cura. Quantas pessoas, Senhor, nesse momento, em hospitais, em UTIs, passando por lutas e dificuldades, que só o Senhor sabe. Derrama, Senhor, sobre a cura. Derrame cura sobre essas pessoas. O Senhor sabe o tempo certo, o Senhor sabe o motivo. O Senhor é o conhecedor de todas as coisas. Derrama, Pai, cura sobre as pessoas, sobre os teus filhos, no teu tempo, conforme a tua vontade e o teu querer. Para que esta cura, Senhor, sirva de testemunho sobre o teu reino. Pai, também te peço, console, Pai, o coração daquelas pessoas que já perderam seus familiares, algum ente querido. Que o Senhor esteja consolando, Pai, esses corações. E aqueles que estão perto de perder, que o Senhor também console esses corações. Que a sua soberania, Pai, seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a nos alegrar no Senhor, com o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. E que possamos entender que esta vida que temos é apenas uma passagem para uma vida eterna ao seu lado. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor para todos sempre. Porque o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Senhor, te clamo pela nossa nação, desperta a tua igreja, desperta a liderança dessa igreja. Te peço por esses dias que estamos na reta final para escolher pessoas que vão governar as nossas cidades. Abra os olhos da igreja, que o teu povo possa votar com entendimento e conhecimento vindo de ti, Espírito Santo. Que possamos verdadeiramente reconhecer aqueles vereadores que têm os princípios da tua palavra enraizados em seus corações. Que possamos sim escolher pessoas que vão lutar pela justiça do Senhor. Pessoas que vão verdadeiramente enfrentar o sistema e não que vão se entregar a conchaves, se entregar ao sistema, render-se ao dinheiro. Pessoas, Pai, que têm temor da tua palavra.
Pessoas que verdadeiramente seguem ao Senhor. Abra, Pai, os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a sua igreja em toda a nação não vote em troca de algo, mas vote consciente, tanto para vereador como para prefeito. Que as mentiras, Pai, ditas pelas pessoas caiam por terra, que elas sejam envergonhadas em suas mentiras, que toda a verdade venha à tona, que tudo que essas pessoas têm feito para enganar a sua igreja caia por terra, que elas sejam envergonhadas, que elas sejam tocadas pelo teu Espírito, e que esse sistema, Pai, caia por terra, que as pessoas venham entender que a tua igreja vive para a tua glória e não para a glória dos homens. E que a tua igreja atinja, Senhor, essa maturidade de depender totalmente do Senhor e não dos homens. Mas acima de tudo, Pai, que a sua vontade seja feita. Que o Senhor seja soberano sobre as escolhas que faremos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai amado, para esses dias eu quero te pedir, esteja em nossas casas. Encha as nossas casas com o teu Espírito. Que tudo que não vem de ti, Pai, saia das nossas casas. E que as pessoas, ao entrar em nossos lares, e que a gente mesmo sinta a presença do teu Espírito enchendo as nossas casas e as nossas vidas. Cerca, Senhor, as nossas casas com os teus anjos, pois sabemos que dias difíceis virão. E sem a sua presença, Pai, sem o seu amor e sem a sua misericórdia, nada somos. Somos totalmente, completamente dependentes do Senhor. E entregamos totalmente as nossas vidas em tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio. Quantas pessoas, Pai, têm pagado um alto preço? Sabemos que no meio de guerras e conflitos não tem como pessoas inocentes não pagarem o preço. Mas nós sabemos que muitas vezes é necessário guerra para haver paz. E nós sabemos que estamos caminhando para os últimos dias e a única maneira de se levantar um governo que vai trazer paz é tendo guerra. Infelizmente, estamos vivendo esses dias. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos. Que o Senhor esteja despertando a tua igreja. E que estejamos atentos aos teus sinais. Que não sejamos enganados pelo Deus desta geração. E que sim, sejamos a geração disponível para fazer a sua vontade, disponível para levar o evangelho aonde o Senhor mandar. Que o Senhor alcance, Pai, todas essas nações que estão em conflito. Sabemos que seus governos, maioria já está dominado pelo sistema. Mas a população, Pai, aqueles que o Senhor já tem separado,
que sejam alcançados, transformados e retirados desses lugares. E que a fé deles no Senhor cresça e se tornem filhos maduros, prontos para dar a vida pelo Senhor. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Tudo para que o Senhor seja glorificado. Tudo para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Coloquei uma enquete ontem. Venceu o livro de Jonas. Então vamos estudar sobre Jonas. Jonas é bem interessante porque a maioria conhece já, né, a história de Jonas, sabe, é muito contado, né, nas EBDs infantis de qualquer religião. E até mesmo, se duvidar, dentro de escolas, já conhecemos a história daquele que foi engolido por um grande peixe. Mas a gente sabe que não é só isso. Que tem muito de Deus para nos revelar com essa história. Então, um breve registro da missão de Jonas na cidade de Nínive apresenta uma mensagem desafiadora aos leitores. Se olharmos para além da imagem popular de Jonas e a baleia, descobrimos uma história profunda que explora o relacionamento complexo entre a justiça divina e a misericórdia. Então, para a gente apreciar a mensagem do livro, vou fazer um contexto histórico sobre o que está acontecendo. Os leitores precisam ter alguma compreensão de seu contexto histórico. Na citada passagem de 2 Reis 14, 25, Jonas é identificado como um profeta do século 8 a.C., originário da aldeia de Gat-Hefer, na região da Galileia. Ao contrário de seus contemporâneos, como Amós e Oséias, Jonas cresceu no reino do norte, Israel, e parece ter sido leal à sua pátria, profetizando que suas fronteiras se estenderiam sobre o rei Jeroboão II, durante um período em que a elite prosperou. Mas nem tudo estava bem dentro de Israel, e a nação continuou a se afastar de servir a Deus durante o século VIII a.C. Embora os assírios tivessem sido um inimigo agressivo contra Israel, um século antes, a época de Jonas, seu poder havia diminuído. No entanto, tudo isso estava prestes a mudar. Em 722 a.C., os assírios capturariam Samaria, a capital de Israel, e deportariam mais de 27 mil habitantes antes de repovoarem a região com estrangeiros. Os primeiros leitores de Jonas, conscientes da queda de Samaria, provavelmente associam a relutância do profeta a ir a Nínive com esse evento traumático. Jonas possivelmente conhecia a mensagem de Oséias de que os assírios eram uma ameaça para o futuro bem-estar de Israel. Consiste, desde o início, de que Deus perdoaria os assírios de Nínive e não destruiria sua cidade. Jonas tentou evitar que isso acontecesse ao fugir da presença de Deus. Ele esperava garantir a segurança futura de Israel para esse fim. Ele estava disposto
a própria vida em vez de ser o profeta cuja mensagem faria com que os ninivitas se arrependessem. Então, trazendo só esse pequeno contexto, então a gente tem ali o profeta Jonas, que era do reino do norte, num período em que Israel prosperava, e ele traz essa ideia, então, de que os assírios já foram inimigos, né? Sempre foram inimigos de Israel. Mas nesse período de Jonas, eles estavam num período mais fraco, dizer assim. Então a Síria não estava atacando Israel. E Jonas recebe essa missão de sair da sua terra e ir até Nínive para pregar. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente conhece, pregar arrependimento a Nínive. E Jonas, conhecendo o coração de Deus, ele não quer, porque ele não quer que os assírios se arrependam. E sim, ele quer a destruição dos assírios, porque tecnicamente são seus inimigos. Então é interessante o que vamos conhecer então dessa história de Jonas, que tem muito a ver com algo que eu sempre vejo na Bíblia, chamado obediência. Até onde estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Então vamos lá. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Eu acho interessante, eu estava estudando esse final de semana, e algo me chamou bem a atenção, que a humanidade, muitas vezes, nós tentamos fugir da presença do Senhor geograficamente. E eu entendi algo bem interessante, que eu estava estudando sobre o Éden, e o Éden, ele é um jardim. Então, o Éden fica na montanha do Senhor, é um jardim na região do Éden. Então, Deus colocou Adão dentro de um jardim numa região chamada Éden. Então, isso é o que os teólogos trazem. Então, a montanha do Senhor, aonde o Senhor visitava Adão, então era essa proximidade que Adão tinha com o Senhor, ficava num jardim dentro da região do Éden, aonde o Senhor plantou, a palavra diz, um jardim, e pegou o homem e colocou dentro desse jardim. E quando o homem peca, qual é a primeira coisa que Deus faz para que ele não tenha acesso à árvore? É tirá-lo de dentro do jardim. Então, quando o homem peca, a primeira coisa que ele perde é o acesso a Deus. Depois ele é tirado do jardim, mas ele fica naquela região do Éden. E a gente percebe isso, que quando Caim ele comete o assassinato, ele vai para uma outra região. Então, geograficamente, ele foge do Senhor. E quando a gente vai lendo, estudando a Bíblia, isso foi abrindo a mente, é como se o homem, quanto mais ele pecasse, mais afastado do jardim do Éden ele vai ficando. Então é como se geograficamente o homem fosse se afastando
de Deus. E quando a gente está lendo aqui Jonas, a gente está vendo que Jonas está tentando se afastar do Senhor geograficamente. Então, muitas vezes, a gente não consegue ter a dimensão da grandeza do Senhor, que não é possível fugir do Senhor geograficamente. Na verdade, não é possível fugir do Senhor. E isso, cara, é muito interessante, porque muitas vezes tentamos fugir dos nossos problemas geograficamente. E muitas vezes o que precisamos, sim, é abraçar o Senhor e enfrentar aquele problema. O Jonas está tendo aqui um problema porque ele deseja em seu coração, como israelita, que os assírios morram. E Deus deseja, na verdade, a misericórdia daquele povo. Olha que interessante. Como estão os nossos corações? Eu acredito que vocês não pensam dessa maneira, mas quando Israel foi atacado lá há um ano, né? Cara, já vai quase fazer um ano que estamos nesse conflito. E aí as pessoas começaram a postar, vamos orar por Israel. E as pessoas começaram a dizer, orar por quê por Israel? Israel tem que pagar esse preço, porque afinal de contas eles mataram a Jesus. Então não era palavras ditas de pessoas como palestinos, né, e árabes que odeiam Israel por natureza, né, por um conflito do passado, mas de pessoas que se dizem cristãs e estão com ódio no seu coração. Nós temos Jonas, um profeta do Senhor, com ódio no seu coração, desejando que os assírios fossem exterminados. Então, nós temos hoje cristãos que eu posso dizer que com certeza são dispensacionalistas, que desejam de toda maneira pague um preço, porque afinal de contas, eles mataram a Jesus. E eu já tenho dito muito isso a vocês. Não foi os judeus que mataram a Jesus. E nem os romanos. Jesus se entregou. E era necessário. Então não temos que ficar colocando culpa em um ou outro. Para a gente ter uma noção, ali o Caifás que desejou, né, que fez toda essa trama para Jesus morrer, ele morreu terrivelmente. Ele já pagou o preço dele. Agora nós queremos agregar esse preço a toda uma população, a todo um povo. Só que, como contexto histórico da igreja acaba trazendo isso para a gente, esquecemos que se não fossem os judeus, não teríamos evangelho, não teríamos Cristo, não teríamos a Bíblia. A Bíblia não foi escrita por gentios. A nossa fé é judaica cristã. Então, o que precisamos fazer, assim como Jonas, não podemos desejar nem odiar a nenhuma nação. E sim devemos desejar com amor que o povo judeu se transforme, porque Jesus disse que só voltará quando o último judeu reconhecê-lo como Messias. Então, olha essa. Deus tem uma promessa dada para Abraão há 4.000 anos atrás, de que a sua descendência tomaria posse daquela terra. Até hoje eles não tomaram posse. Então a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão se cumpre. Jesus deu uma palavra. Eu só vou voltar quando o último judeu me reconhecer. Então,
não haverá extermínio. Os judeus vão continuar na terra até que Jesus volte. E quando Deus tem um chamado para nós, não adianta a gente querer fugir geograficamente. Na verdade, não adianta fugir do Senhor. Porque quando fugimos do Senhor e o desobedecemos, nós vemos e sabemos as consequências que Jonas teve. Eu vou, para a gente ter uma ideia aqui da cidade de Nínive, ele fala aqui nos comentários sobre essa grande cidade. Nínive é uma importante cidade da província do século 8 a.C. Estava localizada no rio Tigre, a cerca de 800 quilômetros, ou a uma viagem de um mês de Israel. Mais tarde, tornou-se a capital do Império Assírio durante o reinado de Senaqueribe, 705 a.C., 681 a.C., que reconstruiu consideravelmente a cidade. As ruínas da cidade antiga, destruída pelos Medos em 612 a.C., estão perto da moderna cidade de Mansur, ao norte do Iraque. Então, a gente tem uma cidade grande, uma cidade promissora, e olha a distância que Jonas tinha que percorrer para chegar em Nínive. E é interessante que, se eu não me engano, em algum estudo que eu fiz, essa ideia dele de pegar o barco e fugir, e depois ele ser jogado de novo na beira do rio, fez com que ficasse, na verdade, mais longe. A jornada dele ficou mais longe. Então vamos continuar, versículo 4. Então, Jonas pegou um barco. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Engraçado, né? Quando estamos no erro e fugindo, olha a atitude de Jonas. Cara, se for para o senhor me tirar a vida agora, que tire, eu vou descansar. Estou fugindo mesmo, não estou cumprindo. Ele provavelmente entende que tudo aquilo que está acontecendo é por causa dele. E ele escolhe não se preocupar. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Olha que interessante. O capitão acha Jonas lá embaixo dormindo, tranquilamente. E aí o capitão falou: vamos, cara, levanta, clame ao seu Deus. O capitão não o conhecia. Quem sabe, e é interessante que esse Deus está aqui em minúsculo, talvez ele tenha piedade e nós não morramos. Então, as pessoas na embarcação estavam tão desesperadas, como a gente leu, cada um estava clamando ao seu Deus. Eu vejo aqui que esse Deus está minúsculo porque eles não conhecem o Deus de Jonas. Está, tipo, clame ao seu Deus. Sim. Não sei qual é o seu Deus, né? Então, tipo assim, eles não conheciam a Jonas e eles também não eram israelitas. Eles não eram tementes ao Deus único. Mas o interessante disso é que Jonas se mantém em silêncio.
nesse primeiro momento, ele não se manifesta. E aí, então, os marinheiros lançam a sorte, né? Existiam várias maneiras ali, mas provavelmente eles fazem algum tipo de sorteio e cai sobre Jonas a sorte. Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável? Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Olha essas perguntas. Quem é responsável por essa calamidade? Então, os marinheiros sabiam que aquela tempestade que estava atingindo o mar era, na ideia deles, algum deus irado com eles. Então, provavelmente, essa tempestade não era algo comum naquele lugar. Não era algo normal. Pô, eles eram marinheiros. Eles estavam acostumados com aquilo. E a gente viu no texto que quem mandou essa tempestade foi Deus. Então, era algo sobrenatural. Então, diga, né, a ele, qual é a sua profissão? O que você faz? De onde você vem? Então, tipo, qual é o seu povo? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Quem é você? Então, muitos pregadores gostam, né, de trazer essa mensagem falando assim, eu já ouvi muito, para quem você tem vendido o ingresso da sua embarcação? Ele não conhecia Jonas, mas por dinheiro ele deu um lugar para Jonas no seu barco. E isso poderia ter custado muito caro na vida daqueles marinheiros. Colocaram uma pessoa que eles não conheciam dentro de sua embarcação por dinheiro. Então eles estão ali preocupados, né? Quem é você? E aí Jonas então responde, versículo 9. Ele responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar... Então, olha que interessante, a gente não se prende, né? Jonas provavelmente entrou no barco falando que estava fugindo. Ele só não disse... Provavelmente ele pode ter dito assim, estou fugindo do meu senhor. Se a gente trazer contexto para aquela época, pode ser, então ele é um escravo que está fugindo. Está buscando uma liberdade. Marinheiros, vamos dar liberdade para esse cara. Pagou a quantia, vamos embora. Vamos fugir dessa sua cidade aqui, você vai para outro lugar, você não vai ser mais escravo. Então, provavelmente, Jonas tinha contado que ele precisava entrar nesse barco porque ele estava fugindo. Então, ele já tinha dito para aqueles marinheiros que estava fugindo. E quando ele diz que ele é hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, a gente precisa entender que provavelmente esse povo já tinha ouvido a história dos hebreus. Já tinha ouvido falar sobre o poder desse Deus, que abre mar, que entrega terras, que derruba muros e muralhas e que destrói reinos. E aí eles entram em desespero. O que foi que você fez? Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você? E ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade, que esta violenta tempestade cai sobre vocês. Então, Jonas não tem nem a capacidade de pular na água e libertar os caras. Olha, seguinte, porque eu estou no barco, porque eu estou fugindo de uma ordem de Deus, mas eu não vou pular do barco, não. Se vocês não me agarrarem e me jogarem no barco, essa tempestade vai continuar, o barco vai afundar e vamos morrer todos juntos.
Cara, olha que interessante. Não só quem colocamos em nossos barcos, mas quem a gente tem carregado junto conosco. Será que as pessoas com quem temos andado, elas têm nos levado a um naufrágio? Elas têm nos afastado do Senhor? E olha, e Jonas, um profeta do Senhor, ele não está preocupado com a vida daqueles caras. E quando a gente vai estudando, a gente sabe que a gente está vivendo hoje em dia muitos enganos, principalmente dentro da religião, dentro da igreja. Agora você imagina, se Jonas, um profeta do Senhor, não está preocupado com aquele povo, nós temos hoje muitos profetas falsos, né? Que o barco está afundando e muita gente vai morrer com eles. Se o povo não despertar e pegar esse cara e jogar no mar, vão afundar todos juntos. Eu tô lembrando aqui do texto de Jesus, cara, e a correlação da diferença assim dos dois, sabe? Uhum. Da desobediência de Jonas e o que ele atrai? Atrai o juízo do Senhor. E Jesus, quando ele é acordado pelos discípulos, né, naquela plenitude, naquela confiança, naquela obediência, ele acorda com a autoridade do Senhor. Muito bom. Né? Mas o que me está intrigando aqui, e ainda não estou achando a resposta, é essa resposta passiva de Jonatas diante desse contexto. Eu estou tentando aqui fazer uma reflexão se ele tem um trauma desse povo, por isso que ele não quer entregar a mensagem, qual foi a coisa, o impacto ali, a resistência que ele não tá a ponto dele não ser obediente a Deus nessa circunstância aí tão forte. E ele ali ainda está passivo, ele não tá entendendo a gravidade da situação. Então, estou tentando trazer uma lógica aqui de quando a pessoa é traumatizada, de quando ela é machucada por uma circunstância, uma pessoa ou uma comunidade, de quão sério ela se alimenta desse mal, e isso né, destrói ela mesma, se ela não ter esse discernimento de libertar, de perdoar. Então ela vai afundando junto, né, com o mal que essa comunidade trouxe para ela, o que essa pessoa trouxe para ela. É isso que eu tô pegando aqui no texto ainda. Não dei a partida, não. Vamos ver até o final aí. Sabe o que é interessante? Você falou duas coisas que me deixou bem, que eu achei interessante. Sobre o que a gente estava falando, né? Quem que você coloca no barco? Quando Jesus estava no barco, a atitude dele era muito parecida com a do Jonas, dormindo sossegadamente e a tempestade acontecendo. Mas a tempestade não estava acontecendo porque Jesus estava no barco, né? Ela simplesmente aconteceu. Mas quando temos Jesus em nosso barco, ele acalma a tempestade. E ele continua dentro do barco. Para a tempestade acalmar, aqui no caso de Jonas, ele teve que ser jogado para fora do barco. Porque ele era o motivo daquela tempestade. Então, é aquele negócio, quem colocamos em nosso barco? Na nossa jornada. É bem interessante. Agora, sobre a sua primeira dúvida, eu penso assim, cara, nós estamos dentro de um contexto de Israel. Então, já estamos separados, né? Norte e Reino Sul. E os assírios, eles estão mais para o norte. Então, os assírios, eles atacam o Reino do Norte, eles vão atacar o Reino do Sul muito lá na frente. Só com Senaqueribe. Então, eles viviam sempre em conflito, Israel com os assírios. Então, eu não me engano, não sei, mas nessa época, os assírios já tinham sido muito fortes e eles eram chamados como leões que devoravam suas presas.
Então, os assírios, não desse rei agora, porque está no momento mais fraco do reino assírio, mas um reino anterior, eles eram muito perversos. Então, provavelmente, traz essa ideia, esse contexto, de que esse ódio, né, vamos colocar assim, de Jonas pelo reino assírio, né, por a cidade de Nínive, é porque ele sabia que Deus era perdoador, e ele sabia que ao dar essa notícia o povo ia se arrepender e Deus ia ter misericórdia. E na verdade ele queria era que a cidade fosse destruída, e a gente vai ver isso no final. Sim. O desejo dele é que, tipo assim, se eu avisar, eles correm o risco de se arrepender e Deus perdoar e não destruí-los. Mas se eu não avisar, Deus já vai destruir eles de qualquer jeito, então que destrua, não vou avisá-los. Então, por isso que Jonas está ali fugindo, né, geograficamente, tentando fugir do Senhor, para não dar essa colher de chá para esse povo. Então, querendo ou não, esse ódio entre as nações ali existia. E lembrando também que talvez, né, a Bíblia ela não relata isso, lembrando que os teólogos também não dizem que foi o próprio Jonas que escreveu essa história, porque ele não fala que ele escreveu, e sim que o Senhor deu a palavra a Jonas. Então parece que é um escritor que está contando a história de Jonas. Mas a gente não vê outras profecias dele. A gente não vê outras situações. Lembrando que ele estava no Reino Norte, num período em que os reis estavam prosperando. E lembrando que o Reino do Norte, o Reino de Israel, todo o seu reinado foi contra Deus. Desde que o reino se separou, os deuses do reino de Israel foi Baal e Aserá, colocado nos templos que foi construídos para o Senhor. Então Jonas ele era um profeta, mas ele era realmente, eu não sei, tá? Isso é o que eu estou conjecturando. Ele servia somente ao Senhor? Éder, mas se ele era um profeta e Deus o usou, mas Balaão foi usado por Deus também e ele era um falso profeta. Não estou dizendo que Jonas é um falso profeta, mas talvez ele era conivente com as coisas que estavam acontecendo ali. Por ele não querer obedecer uma ordem de Deus, ele não era 100% temente a Deus. Ele não conhecia profundamente o Senhor. Pô, ele está querendo fugir geograficamente do Deus invisível, do Deus que está em todo lugar. Como que ele está fazendo isso? Que tipo de pensamento ele está tendo para o conduzir a querer fugir de um Deus que sabe? Ele mesmo fala que, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele reconhece a grandeza do Senhor, mas não teme. Porque, olha, eu estou fugindo mesmo, e se vocês me jogarem aqui no mar, provavelmente eu vou morrer afogado e Nínive vai ser destruída. Interessante, né? Sim. Vamos continuar. Eu parei no 11, né? Não, no 12. Vamos para o 13. Jonas, capítulo 1, versículo 13. Ao invés disso, desculpa, bom dia, Cíntia. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento. Olha que interessante. Mesmo Jonas falando, me jogue no mar, que vai parar. Eles não o jogaram no mar. E o que ele fez? Eles tentaram remar, então, voltar para a margem. E a gente vê ali que Deus não permite, deixando o mar ainda mais revolto. Vocês já assistiram o Show de Truman? Cara, bem velho, entrega a idade esse filme. É um filme com Jim Carrey, bem antigo, bem anos 90. E nesse Show de Truman, ele é a gente chama hoje de reality show, né? Da vida deste cara.
Então, ele está dentro de um reality show, dentro de uma cidade que só ele não sabe que está dentro do reality show. Assistam, é bem interessante. No final, ele começa a descobrir algumas coisas. E ele está lá desde bebê, ele nasceu neste lugar. Então, tudo em volta dele é falso, são atores. E ele começa a perceber algumas coisas, e eu vou dar spoiler do filme, porque o filme tem mais de 30 anos, quem não assistiu, vá assistir, porque é legal. Mas ele resolve fugir, ele resolve sair daquela ilha, ele está numa ilha. E nisso, o cara que controla, né, o dono do programa, vamos dizer, o diretor do programa, é bem interessante que a sala de controle dele é na Lua. E ele vê o Truman fugindo de barco. Olha como que Deus vai me trazendo algumas coisas, né? Bem interessante. Ele está fugindo de barco. O que o cara faz? Manda uma tempestade. E essa tempestade começa a agitar esse barco, e esse barco começa a querer tombar. Na verdade, ele chega a virar. O barco volta, ele se amarra no barco, ele quase se afoga. E é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Deus, né, naquele caso ali, o diretor tinha o controle sobre a tempestade que estava acontecendo. E nesse caso aqui, o Senhor tem controle sobre a tempestade. E mesmo eles querendo voltar, Deus não ia permitir que eles voltassem. E no filme, o cara quase mata ele. E aí depois aí o filme continua, né? É bem interessante, assistam. É bem velho, tá? Mas é legal. Aí a gente tem aqui então eles tentando, eles não fizeram o que Jonas falou. Pô, vou matar um cara, vou jogar o cara no mar, ele vai morrer. Nessa tempestade ainda por cima. Continuando, versículo 14. Eles clamaram ao Senhor. Olha que massa. O Senhor aqui está em letra maiúscula. Então os marinheiros começaram a clamar ao Deus de Jonas. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, o Senhor, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, então eles clamaram ao Senhor porque eles viram que não tinha mais jeito. Ou eles jogavam Jonas no mar e eles tentaram não fazer isso, ou eles iam sucumbir. Então o clamor deles ao Senhor é que, ó, a gente vai matar esse cara e o Senhor nos perdoe. Porque entre a nossa vida e a dele, a gente vai entregar a dele e que o Senhor nos perdoe. Versículo 15. Em seguida, pegaram Jonas, o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Cara, olha que interessante como o Senhor age, né, cara? A gente tem aqui um barco de pagãos, né? De pessoas que adoravam a outros deuses. Mas a circunstância, a situação que Jonas acabou levando para esses caras, fez esses caras temerem ao Deus vivo. E fazer sacrifícios e ofertar e se comprometer com o Senhor por meio de votos. A experiência desses caras mudou totalmente por causa do erro de Jonas. Quase perderam suas vidas por persistirem, e Jonas continuava tranquilo. Afinal de contas, se eu morrer aqui, Nínive vai ser destruída. O inimigo da nação de Israel vai ser destruída. Um inimigo a menos para lutar contra Israel. E olha que ele nem sabia que ia piorar, né? Ainda não tinha acontecido. O Éder, me veio aqui na cabeça.
como eu me sinto quando um possível inimigo é julgado de uma forma assim, né, que pereça. Como eu me sinto quando um inimigo ele não pode, por mim, querer alcançar uma misericórdia, um perdão. É uma coisa assim a se pensar, né? Quando a gente traz para nós mesmos, como eu me sinto, eu tenho qual a sensação, seja de alívio, seja de alegria, né? E a gente trazendo para o caráter, para a santidade de Deus, essa referência, né? Quando ele fala para a gente amar os nossos inimigos. Então, aqui, para mim, eu vejo duas coisas. Quando eu perdoo o meu inimigo, eu tenho uma obrigação, eu não tenho mais desculpa nenhuma de ter um caráter deturpado, de não querer aceitar o meu chamado. E eu acho que é isso que está em jogo também. Se o Jonas ele tinha uma resistência muito forte para ele não poder ali ter essa direção, ter esse novo começo. Então ele se prendia, ele está se prendendo aqui a ideia ali dos ninivitas terem essa consequência. Então, se Deus tirar essa consequência, se Deus limpar a ficha deles, eu não tenho mais desculpa. Vocês estão conseguindo entender? É que eu falo meio por parábolas. E olha que interessante, cara. E o ódio dele por Nínive era tão grande que ele não temeu a Deus. O ódio que ele tinha pelos inimigos dele era tão grande que ele escolheu desobedecer à voz de Deus. E aí, quando você trouxe, você imagina, cara. A gente acabou de ler lá em João falando sobre não odiar o próximo, não odiar os nossos irmãos. A gente tem aqui agora Jonas com ódio tão grande pela cidade, pelo povo assírio, que ele escolheu desobedecer a Deus e fugir do Senhor, do que obedecer ao Senhor e levar a mensagem que precisava ser levada. Então, até que ponto nós odiamos os nossos inimigos? Será que odiamos as pessoas ao ponto de desejar a morte deles? Me veio à memória, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas teve um homem terrível nos Estados Unidos, nos anos 90 ali, eu acho, 80, 90, não sei, que ele pegava mulheres, não preciso continuar, vocês sabem o que ele fazia, e ele foi preso. E ele era um psicopata, cara. E no julgamento, ele sentado, tem vídeo disso, cara. No julgamento, ele sentado, não vou lembrar o nome dele, depois eu dou uma procurada e mando para vocês. As pessoas, os familiares, né, daquelas vítimas, xingando, cara, falando um monte, e ele sereno, com a cara de sorriso na cara, não dando a menor moral para aquelas pessoas. Aí no final, cara, vem um senhor. O senhor olha para ele e fala assim: eu amava minha filha, mas eu perdoo você, porque o meu Senhor me ensinou que eu preciso perdoar aquelas. Cara, e aquele senhor começa a dar aquele sermão e o cara começa a chorar. O cara começa a chorar. Será que, como cristãos, teríamos a mesma atitude desse senhor? Ou teríamos a atitude de Jonas, que ele morra, que ele pague pelo que ele fez? Como está o nosso coração diante do Senhor? Isso que o André trouxe é bem interessante. Será que odiamos nossos inimigos? É o evangelho de Jesus. Jesus disse: amar o seu amigo é fácil. Eu quero ver você amar aquelas pessoas que desejam mal sobre a sua vida. Quero ver você amar o seu inimigo. E aí começa, quando a gente vê essa atitude de alguns cristãos, quando, por exemplo, Jerusalém foi atacada, eles têm que morrer.
Qual Bíblia vocês estão lendo? A minha fala que a gente tem que amar os nossos inimigos. E olha que Israel nem é nosso inimigo. Vou levantar uma questão assim, cada um interprete como quiser. Mas Paulo diz para Timóteo que devemos orar pelos nossos reis e governantes. Quando oramos pelos nossos governantes, a gente ora para que ele morra ou abençoando? Ou a gente vai fazer igual um pastor aí que falou que queria dar um soco na cara do Lula? Um pastor. Será que a gente tem amado como Deus ama? Independente de quem é a pessoa. Nós não fomos colocados aqui na Terra para odiar o próximo, e sim para amar o próximo. A gente sabe que a gente é inteligente, que vai ter gente que não vai mudar, não vai se converter, não vai ser transformada, vai ser agente de Satanás nessa terra. Mas a palavra diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue. A gente não vai conviver com esse tipo de pessoa, a gente não vai caminhar, a gente não vai frequentar o mesmo lugar, porque os pais da igreja, na verdade, falam para a gente se afastar desse tipo de pessoa, mas não significa que eu vou matá-la, que eu vou odiá-la. Se a gente pegar a história da igreja, a história das cruzadas, que muitas vezes a gente passa por cima e não presta atenção, mas é os cristãos matando judeus porque eles não aceitavam a Jesus. Era essa a missão que Jesus deu para nós? Matar os nossos inimigos? Ou amar o próximo? Então que a gente não tem esse coração como o de Jonas, né? Jonas é interessante, né? Porque até o final ele não vai mudar. Ele vai obedecer ao Senhor, mas não vai mudar. Seu desejo, a gente vê que no final da história é que os assírios fossem mortos. E Deus dá aquela lição de moral nele, mas ele não muda. Que a gente possa aprender com essa história e mudar os nossos pensamentos. Não devemos odiar os nossos inimigos, muito menos o nosso próximo, né? Os nossos irmãos, como a gente. Interessante, né, cara? Que a gente leu o João falando sobre isso, e agora a gente entra em Jonas falando sobre isso, sobre o ódio do próximo, sobre desejar o fim e o extermínio de uma nação, cara. E aí a gente vê hoje como esse ódio alimenta aquele povo árabe ali que deseja de todo o coração exterminar o povo judeu. É um ódio, cara, que vem desde Abraão. Então que a gente, como cristãos, tenhamos sim o próximo e amemos os nossos inimigos, mesmo não gostando deles. O Senhor diz para amar, mas não diz para chamar para comer na sua casa. A não ser que o Espírito Santo te toque e te faça isso. Então é isso, que a gente ame o próximo de todo o coração e que a gente aprenda a amar os nossos inimigos, né? Como eu estava dizendo, não precisa convidá-los, né, para comer em sua casa, mas também não precisa desejar a morte deles, como muitos cristãos aí têm desejado a morte das pessoas. Que a gente aprenda a entender, na verdade, qual é a missão do Senhor. Como o próprio Jonas. O Jonas já tinha entendido, na verdade, né? Ele sabia que ao avisar o povo de Nínive, eles iam se arrepender e Deus ia ter misericórdia. Então, que a gente possa pensar dessa maneira, né? Ter misericórdia, orar pelos nossos governantes, orar pelas pessoas que nos rodeiam e desejam o nosso mal, ter um coração perdoador como o do Senhor, mas ninguém está falando para você chamar o seu inimigo para comer na sua casa, mas também não desejar e não ir buscar a morte dele, né? Fechou, gente? Tá Fechou, glória a Deus. Vamos estar orando para a gente poder encerrar. E a gente volta amanhã para mais um capítulo. Senhor Deus, ó Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã.
agradecidos porque nós podemos estudar a Tua palavra, porque nós somos livres para aceitar tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, ó Pai. Te adoramos, Senhor, pelo dia, por tudo que o Senhor vai fazer essa semana na nossa vida, e que tudo que nós façamos seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Queremos, Senhor, estar a cada dia vivendo a Tua palavra realmente, Senhor. Queremos amar o nosso próximo, Senhor. Que o Senhor coloque no nosso coração o Teu amor, ó Deus. Porque cremos na Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, e traga mais pessoas para entender e ouvir a Tua palavra, Pai. Te louvamos neste dia, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo dos nossos estudos. Que Deus possa estar te abençoando, que você tenha uma vida excepcional. E o meu desejo é que Deus aumente no seu coração sempre a vontade de estudar a palavra dele.